Estamos a seguir as estratégias da ProPix e da Investing Pro no meu canal, e muitos estão a questionar qual é a distinção entre a versão Pro e a Pro Plus, pois desejam adquiri-la. Portanto, vamos proceder a uma comparação detalhada. Agora, se estiveres a ver isto de outro país que não a Colômbia, onde estou, a moeda pode aparecer diferente. A minha aparece em pesos colombianos, mas a ti pode surgir em dólares, euros, ienes, enfim, noutra moeda, por isso vai parecer-te diferente, e se estiver noutro idioma, também pode parecer-te diferente. A minha aparece em espanhol porque estou na Colômbia, por isso é que é assim. No entanto, eu vou explicar-te tudo, não te preocupes. Agora, para além do preço, porque evidentemente o Pro é mais barato que o Pro Plus, há outra coisa a considerar, que é a opção de subscrição mensal, que eu não recomendo, pois estas estratégias fazem sentido quando as aplicamos pelo menos durante um ano, ou preferencialmente a melhor estratégia, que é a de 2 anos, e assim fica muito mais barato. Obviamente, a de 2 anos acaba por ser mais barata a longo prazo e estás a poupar mais dinheiro. Vê-se nos números como vão mudando, como te digo, no teu caso vai mudar. Outra coisa importante é que lembra-te que eu digo sempre que na descrição te deixo um código de desconto que realmente te oferece um bom desconto, e agora mesmo vai haver Black Friday se estás a ver este vídeo a tempo e vai estar com um desconto ainda maior, por isso, muito bem. Agora, qual é a grande diferença? Vamos vê-la agora em detalhe. Veja que o da esquerda indica 32 estratégias de ProPix, incluindo uma do México, porque me aparece como se estivesse localizado no México. Agora, o outro que se apresenta são as 88 estratégias de ProPix IA com 5 seleções premium provenientes dos Estados Unidos. O que é exatamente isto? Como é que isto opera? Pois bem, aqui eu já tenho diretamente pré-carregada a minha subscrição do Investing Pro, eu possuo esta do Pro Plus, esta daqui. O que acontece? Esta secção de ProPix IA é basicamente o seguinte: é-te dada uma categoria ou uma página onde podes procurar diferentes estratégias de investimento e com base em inteligência artificial, eles dizem-te mês a mês ou trimestralmente, dependendo de como for a estratégia, em que ações investir. E cabe a ti seguir a estratégia tal como é apresentada ou decidir analisar as ações mais a fundo e tomar as tuas próprias decisões. Qual é a questão? Se eu vier por aqui e formos ver, por exemplo, os Estados Unidos, vão aparecer todas estas, enquanto que se compraste o Pro vão aparecer menos. Vê, 32 estratégias aqui. Eu com o Pro Plus tenho Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, França, Hong Kong, Índia, Indonésia, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Polônia, Reino Unido, Singapura, África do Sul, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan e Turquia. Por que te destaco tanto isto? Por quê? E sobretudo tenho visto bastante ultimamente que tem adicionado cada vez mais países e isto geralmente aparece aqui no Pro Plus. O que significa este país? Basicamente, a bolsa na qual vamos investir, por exemplo, se estiveres na Alemanha e quiseres investir na Alemanha, tens de ter acesso às ações da Alemanha, às estratégias da Alemanha, e isso obtém-se com a Pro Plus, embora com a Pro também possa ser, podem dar-te uma estratégia de cada país, mas não te dão todas. E ultimamente tem vindo a adicionar cada vez mais países, por isso eu preferiria a Pro Plus e essa é a grande diferença. Agora, como funcionam estas estratégias? Como te dizia, entras e olhas, cada uma tem diferentes tipos de condições. Por exemplo, esta diz campeões da indústria alemã, invisto nas principais empresas industriais da Alemanha. Esta estratégia foca-se em empresas que lideram a inovação e destacam-se pela sua excelência manufatureira. Bem, aí aparece o rendimento no teste que eles fizeram do último ano de 45,6 e o retorno total de 192,7 em 5 anos. E olha isto, como te digo, aqui vai te aparecer uma lista de ações nas quais podes comprar e vender. Então, a ideia é que se, por exemplo, este mês começaste, então dizes no 1º de novembro, estas são as ações, então diz-te para adicionares estas. O ideal, e como isto está planeado, é que tomes, por exemplo, $5.000. E bem, a quantidade de dinheiro que quiseres, na verdade, façamos muito maior. Vamos abrir a calculadora e vamos colocar aqui. Vê que sempre aqui no título te vai dizer um número. Essa é a quantidade de ações que sempre vai ter esta estratégia. Neste caso, será 15 no máximo. Então pode ser que eu diga, bem, tenho $10.000 e quero experimentar esta estratégia, divido por 15, então o ideal é que cada ação leve $666 neste caso, ou euros, bem, dependendo porque na Alemanha seria euros. Então, se a estratégia me disser que devo adicionar esta ação da KGX, eu a adiciono e invisto com base na minha estratégia $666 para que tudo tenha a mesma média de compra. Ou seja, a quantidade de dinheiro aqui vai dizer-te o preço a que eles a compraram quando esta estratégia se tornou efetiva este mês, mas pode ser que te cale um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, porque isto é logo de manhã, nos primeiros dias de cada mês, no primeiro dia de cada mês, vão dar-te esta informação daqui. Agora também muito importante, lembra-te que esta estratégia foi feita há bastante tempo, vê todo este tempo, vê tudo isso que aparece aqui. Muitas pessoas entram e pensam, se estas são as 15 ações, vou investir nelas. Se me dizes que com $10.000 são $666, então vou investir 666 em cada uma. 166 e não. Por quê?
Porque pode ser que, por exemplo, esta ação de NDX, esta estratégia tenha sido tomada, não sei, há 2 anos e a ação está investida há 2 anos, pois bem, tu não vais ter o mesmo rendimento que a estratégia terá porque eles já investiram há 2 anos, por exemplo, nesta ação. Hipoteticamente falando, no teu caso, o que se poderia fazer é que entras e investes nesta e nesta, porque até agora começaste a 1 de novembro e depois, se no mês seguinte supuseres que investiste a 1 de outubro e investiste em alguma destas 4, vê TANS LX em alguma destas. E resulta que no mês seguinte te disseram para venderes alguma dessas. Pois bem, então agora sim a vendes porque faz parte do teu portfólio e fazendo-a desta maneira, em algum momento dos meses ao passar, já vais ter praticamente as 15 ações que estão aqui, porque começas daqui e cada mês vai se atualizando e vão se vendendo, até vendem ações que já tinham há muitos meses, tu não as vendes porque nunca as tiveste no teu portfólio. Mas quando eliminam uma antiga, introduzem uma nova. Então isso quer dizer que já começas a ter mais ações e essa é a estratégia em si. E bem, alonguei-me um pouco, mas era para que entendesses. Em segundo lugar, isto das consultas de Warren. Para quem não conhece o Investing Pro, bem, Investing porque pode usar ou porque pode oferecer o Investing Pro. Porque eles são uma plataforma com um grande historial de dados financeiros. Veja, eles têm um historial de 10 anos de dados financeiros de empresas. Então por que é isto importante? Porque eles têm outra opção aqui chamada Warren AI à esquerda quando entras, e isto é como uma espécie de chat GPT de inteligência artificial, mas focada em toda a informação que a plataforma possui. Qual é a diferença? Na Pro normal vais ter 50 consultas por mês, enquanto que na Pro Plus vais ter 500 consultas por mês e podes perguntar aqui qualquer coisa. Podes dizer quais são as tendências do mercado, por exemplo, vamos dar uma olhada nas tendências dos índices dos Estados Unidos. Então, por favor, fornece uma análise detalhada das tendências de desempenho para os principais índices norte-americanos e começa a analisar todas as notícias, toda a informação financeira que eles têm no investing.com e dá-te dados reais, atualizados e com informação que é verdadeira e atualizada sobretudo. Então, bem, está basicamente baseado nisso e é assim que funciona. Então, olha, está muito bem, então aí já podes fazer uma análise, podes fazer-lhe mais perguntas, por isso se quiseres fazer análises mais detalhadas, são necessárias as 500 consultas, enquanto que na normal são apenas 50. Agora, o seguinte, digamos que não gostas do ProPix porque dizes que queres investir por ti próprio com o teu conhecimento, com a tua estratégia, está bem? Depois também não gostas do Warren porque queres investigar noutros sítios. Pois bem, há uma terceira ferramenta que se chama Filtro, onde podes procurar de forma muito fácil e simples ações que cumpram com os requisitos que desejas, e para isso existem estratégias predefinidas que são estas aqui. Na versão normal e básica traz apenas 35 estratégias pré-definidas, mas se pagares a Pro Plus, dão-te mais 30, totalizando 65. E quais são estas? São basicamente fórmulas matemáticas, estratégias de investimento que, se quiseres ações com dividendos altíssimos, que tenham atingido o seu ponto mínimo no último ano, que tenham tido uma forte subida recentemente com base em certas análises ou em certas estratégias de grandes investidores, então tudo isso encontras aqui e assim podes filtrar ações que desejas encontrar para, assim, poderes investir com base na tua própria estratégia. E aí está a diferença entre estas duas e de facto podes configurá-las como quiseres porque podes criar os teus próprios filtros, não necessitando de ser os que aparecem aqui, mas sim com base no que quiseres e literalmente é quase qualquer dado. Se já tiveres uma estratégia de investimento trazida de antes e quiseres aplicá-la, podes fazê-lo e configurá-la aqui. E finalmente, a última diferença entre estas duas subscrições são as métricas para analisar ações, que encontramos aqui onde diz explorador de dados e são todas estas métricas que aparecem por aqui. Então, como bem se diz aqui, na versão Pro, temos apenas 100 métricas e na Pro Plus mais de 1.200. Que são todas estas que aparecem por aqui. Então, novamente, se quiseres, por exemplo, comparar uma ação, não sei, a Apple contra a sua dívida total, aí vais ver como a dívida total tem crescido, como tem diminuído, como tem corrido, dão-te uma análise exata e podes procurar diferentes tipos de indicadores que te agradem. E como te digo, isto já é baseado a 100% no que quiseres fazer, ou seja, isto já é algo mais autônomo porque alguns dizem, bem, mas a subscrição é simplesmente para me dizerem que investir e já está. Mas não, na realidade também pode servir para que tu mesmo, com as tuas próprias estratégias, possas vir aqui e que te facilite o trabalho e não estejas a procurar manualmente em 22 páginas, mas que aí mesmo te diga e possas realizar. Lembra-te que, se isto te interessou, na descrição deixo o link do Investing Pro, juntamente com o código de desconto que também aparecerá, que é Mais Finanças, praticamente está na página para que o possas ver na descrição, e se quiseres adquirir isto, lembra-te que há descontos enormes neste momento. Encontramo-nos numa próxima oportunidade, até breve, até já!